Hoje, damos uma olhada no que os arqueólogos acabaram de encontrar na Turquia. Existem mistérios à nossa volta e somos fascinados pelo que não podemos compreender. Descobertas inovadoras são feitas todos os dias, mantendo nossa curiosidade aguçada e a perspectiva de realmente conhecer o mundo ao nosso redor um conceito estranho. Quem foram nossos ancestrais? Como eles viveram? Estamos sozinhos na Terra ou existem outras formas de vida por aí? Todos os dias é possível encontrar algo novo e excitante, grande ou pequeno, no seu próprio quintal ou nos locais mais extremos da Terra. Alguns nos levam a planetas diferentes e nos falam sobre o cosmos. Alguns nos contam sobre nossas histórias e de onde viemos. Todos eles nos deixam ansiosos para aprender mais. Os arqueólogos encontraram o portão de entrada do Templo de Zeus na antiga cidade de Magnésia, localizada no oeste da Turquia. As escavações que continuam no local estão sendo conduzidas pelo professor associado, Görkem Kodemir, do Departamento de Arqueologia da Universidade de Ankara. Trabalho nas escavações de Magnésia há 23 anos, desde 1998, disse Kodemir. As escavações estavam sendo conduzidas pelo professor Orhan Bingöl, e quando ele se aposentou, o Ministério da Cultura e Turismo me considerou apto para o trabalho. De acordo com Kodemir, Magnésia foi desenterrada pela primeira vez durante o reinado do antigo Império Otomano. Um arqueólogo alemão, Karl Hillmann, na década de 1890, por volta de 1891 a 1892, em nome do governo alemão, que também cavou em Bérgama e em muitas outras cidades no oeste da Anatólia, escavou Magnésia. Ele passa 2 anos em Magnésia e desenterra o Templo de Zeus, aquele que redescobrimos e agora está no noticiário, na Ágora, disse Kodemir ao telefone. É significativo por causa da história da arquitetura. É datado do século III a.C., um dos primeiros templos do período helenístico. Kodemir acrescenta que Hillmann revelou os elementos arquitetônicos deste templo e levou cerca de 10% do templo para Berlim. Ele leva muitos bens para Berlim, como esculturas e inscrições, junto com partes do Templo de Zeus. Hoje, no Museu Pergamon de Berlim, estão em exibição as partes do Templo de Zeus com 5 e 6 metros de altura, que foram concluídas com 90% de peças de imitação. Você pode ver este templo quando for ao museu hoje. Kodemir disse que o Templo de Zeus é uma das áreas sagradas mais importantes da Magnésia, um dos templos mais importantes. Lá está o espaço sagrado de Ártemis, também há uma ágora sagrada. O Templo de Zeus está na Ágora Sagrada. É muito significativo, é o segundo culto importante da Magnésia. Nas cidades antigas, as pessoas não adoram apenas uma divindade, elas adoram vários deuses ou deusas. Em Magnésia, a primeira divindade é Ártemis, e a segunda divindade é Zeus, esclarece. Kodemir diz que a equipe arqueológica está mais uma vez escavando o Templo de Zeus para acessar as informações para completar as informações que faltam e para reintroduzir o templo na literatura arqueológica. Ele está submerso há 100 anos. Só foi visto durante o tempo de Hillmann, e pouco depois foi enterrado sob 4 metros de solo. A equipe de escavação de Magnésia espera encontrar 60 a 70% dos materiais originais do Templo de Zeus, planejando realizar um bom projeto de restauração e reanimá-lo com pilares de 5 metros de altura e 7 metros, incluindo o telhado e torná-lo um local adequado para visitar. Questionado sobre o significado de Magnésia como cidade, Kodemir diz que foi criada há cerca de 2.400 anos, no século IV a.C.
Seu aspecto mais marcante são os templos construídos para deuses e deusas e os festivais e jogos organizados para essas divindades. Das estruturas em Magnésia, o templo de Ártemis é o maior, que está aberto à visitação. Codemir diz que é o quarto maior templo da Anatólia, depois do templo de Ártemis de Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo, o templo de Apolo em Didima e o templo de Ártemis em Manisa, em Sardes. O templo de Ártemis em Magnésia foi construído por um arquiteto proeminente de sua época, pense nele como Sinan, o arquiteto. Foi para o legado otomano, um arquiteto da antiguidade chamado Hermógenes. Sua obra-prima é o Templo de Ártemis. Codemir observa outro detalhe sobre o Templo de Ártemis. No século III a.C., há 2.300 anos, eram organizados jogos que equivaliam aos jogos mais importantes da região do Mediterrâneo, os Jogos de Apolo. Uma grande organização. Participantes da Itália, da Grécia, de vários pontos da Anatólia, das ilhas, juntaram-se a estes jogos que duram 5 dias. Os jogos falaram da importância da Magnésia e também ajudaram a cidade a crescer e prosperar. Codemir lembra que ainda existem muitos lugares na Magnésia a serem escavados. Enquanto eles esperam que o templo de Zeus seja restaurado à sua glória total em alguns anos, dependendo de financiamento, há também o hipódromo com capacidade para 50.000 pessoas, diz ele. Podemos ter que esperar 15 a 20 anos para experimentar completamente a incrível cidade que é Magnésia, mas valerá a pena. Hoje, vamos dar uma olhada nesta floresta oculta e intocada que foi descoberta. A ciência é um campo enorme, repleto de tantas disciplinas que estão continuamente avançando. Quer se trate das últimas pesquisas ecológicas ou observando o que está acontecendo em nosso sistema solar, com certeza haverá algo novo sendo pesquisado e anunciado a qualquer momento. A misteriosa floresta está parada no tempo, a centenas de quilômetros da costa. Os cientistas descobriram a origem de uma misteriosa floresta de mangue sem litoral no coração da península de Yucatán, no México. Normalmente, as árvores dessa espécie, conhecidas como manguezais vermelhos ou Rhizophyra mangue, crescem apenas em água salgada, ao longo de litorais tropicais. Mas essa floresta está localizada perto do rio San Pedro, no estado de Tabasco, a mais de 125 milhas, 200 quilômetros, do oceano mais próximo. De alguma forma, esses manguezais se adaptaram para viver exclusivamente neste ambiente de água doce no sudeste do México. Exatamente como esse enigma ecológico surgiu confundiu os cientistas. Mas agora, uma equipe internacional e multidisciplinar de pesquisadores revelou que esse ecossistema fora do lugar começou a crescer cerca de 125.000 anos atrás, quando o nível do mar estava muito mais alto e o oceano cobria a maior parte da região. A parte mais surpreendente deste estudo é que fomos capazes de examinar um ecossistema de mangue que ficou preso no tempo por mais de 100.000 anos. Disse o autor principal Otávio Aburto Oropesa, ecologista marinho do Instituto Scripps de Oceanografia da Universidade da Califórnia, San Diego, disse em um comunicado. Foi como montar um mundo perdido, acrescentou. Como foi parar lá? Os pesquisadores começaram a estudar o sistema de manguezais de San Pedro apenas recentemente. Mas a população local tem desfrutado desse ecossistema único por gerações. Eu costumava pescar aqui e brincar nesses manguezais quando criança, mas nunca soubemos exatamente como eles chegaram lá, coautor Carlos Borello, botânico da Universidade Autônoma Juarez de Tabasco, no México, que cresceu perto da floresta, disse na declaração. Essa foi a questão motriz que uniu a equipe, para descobrir como esse ecossistema costeiro acabou abandonado a tantos quilômetros da costa em um ambiente estranho,
os pesquisadores analisaram o DNA das árvores de mangue para ver como eram diferentes de outras populações de mangue. Os genomas dos manguezais acumulam mutações a cada geração a uma taxa de cerca de 1 em cada 300 milhões de letras do código genético, que serão transmitidas às gerações futuras, disse Richard Nichols, geneticista evolucionista da Universidade Queenmary de Londres, que não era envolvidos com o estudo, disse Live Science. Contando o número de diferenças entre dois genomas, é possível estimar o número de gerações, desde que esses dois genomas compartilharam um ancestral. Esta é uma das maneiras mais precisas até agora, quando duas populações ficaram isoladas. Se duas populações ficaram isoladas uma da outra, os ancestrais comuns mais recentes dos indivíduos de diferentes populações devem ser anteriores ao período de isolamento, disse Nichols. Com base no número de mutações genéticas acumuladas no DNA dos manguezais, a equipe determinou que os manguezais foram isolados dos manguezais costeiros geograficamente mais próximos por cerca de 125 mil anos. Como os níveis globais do mar estavam muito mais altos 125 mil anos atrás devido às temperaturas atmosféricas mais altas, os pesquisadores suspeitam que a área já foi um litoral. Portanto, o manguezal provavelmente criou raízes enquanto o oceano estava mais alto e conseguiu sobreviver depois que recuou aos níveis modernos, deixando o ecossistema costeiro preso no interior e forçando-o a se adaptar às condições de água doce fornecidas pelo rio San Pedro, mudando o nível do mar. Os níveis globais do mar aumentaram e caíram muitas vezes ao longo da história da Terra, devido, em parte, a mudanças sutis na órbita da Terra ao redor do Sol que fazem com que o planeta receba mais ou menos radiação solar, de acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. Durante os períodos em que a Terra recebe a menor quantidade de radiação, conhecidos como máximos glaciais ou idades do gelo, a temperatura atmosférica cai e os mantos de gelo cobrem áreas muito maiores nas regiões polares. Quando o planeta recebe a maior quantidade de radiação, conhecido como período interglacial, a temperatura sobe e as camadas de gelo derretem, liberando mais água para os oceanos. O último período interglacial terminou há cerca de 120 mil anos, segundo a NOAA, o que se alinha com a teoria dos pesquisadores sobre o manguezal e a elevação do nível do mar. No entanto, os modelos anteriores não previam que os níveis do mar naquela época seriam altos o suficiente para cobrir a floresta de mangue, que atualmente está 30 pés, 9 metros, acima do nível do mar. A região ao redor da floresta é tão baixa que uma mudança relativamente pequena no nível do mar pode produzir efeitos dramáticos no interior. Então, embora os modelos anteriores apenas subestimaram ligeiramente o aumento do nível do mar, eles subestimaram maciçamente quanto da região teria sido submerso, de acordo com a declaração. Os pesquisadores esperam que as descobertas possam ajudar a prever como a região pode ser afetada por aumentos do nível do mar induzidos pelas mudanças climáticas no futuro. Estudar essas adaptações passadas será muito importante para entendermos melhor as condições futuras em um clima em mudança, disse Aburto Oropesa. Relíquia antiga. Os pesquisadores descreveram a floresta de mangue do rio San Pedro como uma relíquia, um ecossistema que sobreviveu a um período anterior. E não foram apenas os manguezais que conseguiram sobreviver. O mesmo aconteceu com cerca de 100 outras espécies que prosperaram no oceano antigo ou próximo a ele, incluindo peixes, tartarugas e plantas, de acordo com o comunicado. Esta descoberta é extraordinária, disse o coautor Felipe Zapata, geneticista da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, no comunicado. Não apenas os manguezais vermelhos aqui com suas origens impressas em seu DNA, mas todo o ecossistema lagunar costeiro do último interglacial encontrou refúgio aqui. Os pesquisadores não têm certeza de como os manguezais e as espécies que vivem entre eles foram capazes de se adaptar às condições de água doce, mas outros pesquisadores agora podem usar o site para investigar essas questões.
Certamente há mais a descobrir sobre como as muitas espécies neste ecossistema se adaptaram às diferentes condições ambientais nos últimos 100 mil anos, disse Aburto Oropesa. No entanto, sem o status de proteção, a floresta pode estar em perigo. Na década de 1970, um plano de desenvolvimento equivocado fez com que grandes partes da região fossem afetadas pelo desmatamento, e os manguezais evitaram a destruição por pouco. Mas a floresta ainda é muito vulnerável a uma situação semelhante no futuro. Esperamos que nossos resultados convençam o governo de Tabasco e a administração ambiental do México da necessidade de proteger este ecossistema, escreveram os pesquisadores em seu artigo. A história dos ciclos glaciais do Pleistoceno está escrita no DNA de suas plantas, esperando que os cientistas a decifrem.